Sua Bíblia, lá no livro de 2 Reis, capítulo de número 5, segundo livro de Reis, o capítulo de número 5, uma história muito conhecida de todos nós, a história que relata a cura de Naamã. O texto é bastante longo, são 19 versículos, mas eu quero que você me acompanhe, nós vamos fazer uma leitura bem dinâmica. Me acompanha. Minha tradução é um pouco diferente da sua, talvez você queira apenas ouvir a leitura, você pode fazer isso também, com bastante atenção. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por meio dele o Senhor tinha dado a vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém sofria de lepra. Tropas saíram da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. Um dia a menina disse à sua senhora: quem dera o meu senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria, ele o curaria da sua lepra. Então Naamã foi contar isso ao seu senhor, ao rei, dizendo: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. O rei da Síria respondeu: vá, eu enviarei uma carta ao rei de Israel. Então Naamã partiu e levou consigo 340 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupa. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: tão logo esta carta chegar a você, saiba que eu lhe enviei Naamã, meu servo, para que você o cure da sua lepra. Quando o rei de Israel acabou de ler a carta, rasgou as suas roupas em sinal de medo e disse: porque acaso sou Deus, com poder de tirar a vida ou dá-la? Para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Como vocês podem notar e ver, ele está procurando um pretexto contra mim. Mas quando Eliseu, homem de Deus, ouviu que o rei de Israel havia rasgado as suas roupas, mandou dizer ao rei: por que o Senhor rasgou as suas roupas? Deixe-o vir a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com os seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu lhe mandou uma mensagem dizendo: vá e lave-se 7 vezes no Jordão, e a sua carne será restaurada e você ficará limpo. Mas Naamã ficou indignado e se foi dizendo: eu pensava que ele certamente sairia para falar comigo, ficaria em pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, passaria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Por acaso não são Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ficar limpo? Deu meia volta e foi embora, muito irritado. Então os seus oficiais se aproximaram e lhe disseram: meu pai, se o profeta tivesse dado alguma coisa difícil, por acaso o senhor não faria? Muito mais agora, que ele apenas disse: lave-se e você ficará limpo. Então Naamã desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua pele se tornou como a pele de uma criança, e ficou limpo. Depois ele voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, veio pôr-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, a não ser em Israel. E agora, por favor, aceite um presente deste seu servo. Porém, ele respondeu: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não aceitarei nada. Naamã insistiu com ele para que aceitasse, mas ele recusou. Então Naamã disse: se você não quer, então peço que me seja permitido a esse seu servo levar 2 mulas carregadas de terra, porque
este seu servo nunca mais oferecerá holocausto, nem sacrifício a outros deuses, a não ser ao Senhor. Mas que o Senhor Deus perdoe o seu servo. Uma coisa: quando meu senhor, o rei, entrar no templo de Rimom para ali adorar, e ele se encostar no meu braço, e eu também tiver de me encurvar no templo de Rimom, quando assim me prostrar no templo de Rimom, que o Senhor Deus perdoe este seu servo por isso. Eliseu lhe disse: vá em paz. Amém. Amém. Glórias a Deus. Amados, esse texto a cura de Naamã nos traz alguns ensinamentos que eu gostaria de compartilhar com os irmãos agora. Hoje pela manhã eu estive lá com José e nós meditamos sobre este texto e estávamos conversando sobre alguns assuntos interessantes aqui, né? Como Deus faz a sua obra de forma perfeita e maravilhosa, como são os pensamentos de Deus, né? E como são os projetos de Deus para a nossa vida, nós nem imaginamos, né? Como Deus nos usa, e nos usa de forma simples, humilde, mas de forma gloriosa e poderosa. Porque, como nós oramos aqui hoje, Deus não precisa da minha adoração, de forma nenhuma. Ele é adorado nos céus, hoje, amanhã e por toda a eternidade. Ele é Deus, mas nós precisamos de Deus, e nessa nossa necessidade nós queremos adorar e queremos servir ao Senhor, o nosso Deus, com alegria. E Ele faz as coisas de maneira como nós não compreendemos, né? Nós estávamos indo lá para o retiro e não íamos levar instrumento nenhum, né? Aí o José disse: pastor, eu estou aqui à disposição. E o José esteve tocando para nós lá no retiro esses dias, para a glória do nome do Senhor nosso Deus, né? Os louvores foram entoados, né, com música. Deus preparou o José para estar lá conosco, né? Então são coisas assim que é de Deus mesmo, né? E quando nós olhamos para esse texto, que nos chama a atenção esta menina que foi trazida lá do meio da casa de seus pais, foi tirada dos seus pais, foi tirada lá da sua família, foi tirada lá do meio dos seus familiares, e foi tirada lá do meio do povo de Deus, e trazido para dentro da casa do chefe do exército da Síria, Naamã. Foi trazido para dentro da casa desse homem e colocado para trabalhar na casa desse homem. Essa menina tinha tudo para dizer o quê? Estou longe de casa, não gosto do meu patrão e nem da minha patroa, não gosto desse lugar onde eu estou e nem dessas pessoas que aqui estão, e também não quero mais saber de Deus. Deus me abandonou. Onde já se viu? Deus permitir? Poderia ser outra pessoa ruim, poderia ser uma outra pessoa que não tivesse compromisso nenhum com Deus, para Deus permitir que tirasse da família e trouxesse para esse lugar aqui horrível, onde eu tenho que trabalhar noite e dia. Mas ela não tinha um coração assim. Ela tinha um coração de povo de Israel. Ela tinha um coração de servos do Deus Altíssimo. Ela tinha o coração de alguém que conhecia o Deus que é soberano sobre tudo e sobre todas as coisas, e que conhece todas as pessoas desde que ela foi colocada lá no ventre da mãe, e tem um propósito para cada uma dessas pessoas. E aquela menina, que poderia ser uma menina revoltada, uma menina irada, brava com a vida, brava com as pessoas, brava com Deus, estava ali dentro da casa de Naamã. E aí então um dia, quando ela vê o sofrimento do seu patrão, né? Ela vê o sofrimento do seu patrão, a dor que ele sente,
mesmo sabendo que ele era o chefe do exército da Síria, e que o exército da Síria tinha atacado muitas vezes a Israel, tinha roubado muito de Israel, matado muitos israelitas, mas ela ainda olha para aquele homem com um olhar de misericórdia, olha para aquele homem com amor e diz assim para a patroa dela: olha, a esposa de Naamã, olha, se Naamã conhecesse o profeta de Israel, ele seria curado, porque lá em Israel tem profeta, porque lá no meio do meu povo, o povo de Deus, lá tem milagres, porque lá tem um Deus que é soberano sobre tudo e sobre todas as coisas. Ainda que eu esteja vivendo nessa situação, longe da minha casa, longe da minha família, abandonado aqui, mas eu continuo confiando nesse Deus, porque esse Deus tem um plano, esse Deus tem um propósito, e foi por isso que esse Deus me colocou aqui dentro dessa casa. Ela sabia. Conhecer os pensamentos de Deus e compreender a vontade de Deus para a nossa vida faz toda a diferença. Nós temos um hino, né, que diz: bem pouco importa eu habitar em alto monte, à beira-mar, em casa ou gruta, boa ou ruim, com Cristo está, é céu para mim. Não é o local que me faz feliz, não é o local que me alegra, não são as coisas que me acontecem que traz alegria para o meu coração. O que traz alegria para o meu coração é saber que Deus está comigo, é saber que Jesus está comigo, é saber que onde eu estou, Ele caminha comigo. Isso faz toda a diferença na nossa vida. Isso fez toda a diferença na vida daquela menina. E quando ela conta, aquele homem, né, cheio de poder, cheio de autoridade, mas que tem autoridade sobre todo um exército, mas não tem autoridade sobre a sua enfermidade. Tem autoridade sobre todo um exército, mas não tem autoridade sobre a sua saúde, sobre a sua vida. Porque ele pode comandar um exército, mas quem comanda a saúde é Deus. Quem comanda a sua saúde é Deus. Quem cuida da sua saúde é Deus. Quem pode dar saúde é Deus. Quem pode dar vida é Deus. E aquele homem, Naamã, quando ele fica sabendo a respeito disso, ele já tinha certamente feito de tudo e gastado o que ele pôde gastar e procurado todas as pessoas imagináveis, e agora quando ele fica sabendo, ele corre ao rei e diz: olha, rei, surgiu aí uma possibilidade, é lá com o povo de Israel, é lá com o profeta de Israel, e eu gostaria de conhecer esse profeta, eu gostaria de conhecer esse homem. Aí então o rei responde: vai logo, né? Eu vou até fazer uma carta aqui, você leva uma carta lá, né, para Israel, porque assim eles já vão receber logo você. E Naamã parte, né, com a sua comitiva. Imagine que tamanho era a comitiva desse homem, né? E o que ele leva? 340 quilos de prata. Você sabe o que é isso? 340 quilos de prata, né? 340 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupa. Olha o que ele leva com ele, né? Para entregar, com o propósito de entregar para o profeta, com propósito de presentear o profeta Eliseu. E ele vai. Quando o rei de Israel recebe aquela carta, ele fica muito irado, né? Ele fala: estão brincando comigo, não é possível, eles estão fazendo alguma brincadeira comigo, querendo que eu cure alguém. Eu não sou, como é que eu vou curar alguém, gente? Eles estão querendo nos irritar novamente, eles sempre estão fazendo coisas conosco, é mais algo que a Síria está querendo fazer conosco. Não é possível um negócio desse. Ele já rasga a roupa dele, né, de medo, de angústia, de tristeza, porque quando o povo de Israel recebia uma notícia de morte, uma notícia triste, eles rasgavam a roupa. E quando ele recebe aquela carta, ele entra em desespero, ele rasga a roupa dele.
E ele disse: mais uma vez nós vamos ser atacados. Mais uma vez nosso povo vai sofrer nas mãos do rei da Síria. Mais uma vez a Síria vai invadir a nosso povo e vai matar mais gente nossa aqui. Ele fica desesperado, ele rasga a roupa. Mas Eliseu fica sabendo e fala para ele: deixe ele vir. Deixe ele vir. Manda ele lá na minha casa. Porque ele vai saber que existe um profeta em Israel. Ele vai saber que aqui Deus está presente. Ele vai saber que aqui Deus fala. Ele vai saber que aqui Deus domina. Ele vai saber que Deus de Israel é Deus Todo-Poderoso. Aliás, nesses 4 dias aí tem umas coisas meio estranhas acontecendo aí, né? Mas uma cantora, né? Como que é o nome? É Pepeu? Baby Pepeu, né? É. Baby Consuelo, é isso, é? Fugiu aqui. Ela teve um confronto com a Ivete Sangalo, e a Ivete Sangalo disse que não ia fazer nada não, né? Que não ia acontecer nada não, que se não nenhum apocalipse, não, que ela ia impedir, né? Andou acontecendo umas coisas estranhas lá no carro da Ivete, que ela estava pensando que esse seria o último carnaval dela, né? Fala contra Deus, brinca com Deus. Com Deus de Israel não se brinca não. A resposta vem, e vem rápida. E aí Eliseu falou: então manda ver. Aí Naamã chega, vai até a casa de Eliseu, e Eliseu nem sai para atendê-lo. Você já imaginou? Se fosse você, né? E você soubesse, né, que o comandante do exército está na cidade e vai visitar a sua casa, né? Ah, você já queria recebê-lo e já queria contar para todo mundo, espalhar para todo mundo, né, que o comandante do exército está na sua casa, a pessoa importante está chegando para te visitar e que está vindo exatamente para você orar por ele, porque agora você vai orar pelo fulano de tal e você vai poder dizer para todo mundo que você orou pelo fulano de tal, né? Não, o profeta Eliseu nem o recebe. Manda os seus servos dizer para ele: vai lá e se banha 7 vezes no Rio Jordão. Diferente, né, irmãos? O servo de Deus é diferente. O servo de Deus é humilde. O servo de Deus não quer glória para si mesmo. O servo de Deus quer que toda glória, toda honra seja dada ao Senhor, não de boca, mas de gesto, de atitude, de jeito de agir, de forma de agir mesmo. E não recebe a Naamã e manda Naamã tomar banho lá no rio, né? Vai tomar banho, Naamã, aí você precisa, né? Aí foi ele que quase rasgou a roupa, né? Foi ele que quase rasgou a roupa por causa de Eliseu, né? E questiona a questão: oh, tem rio mais limpo que esse, tem uma Abana e Farfar, e agora eu vou ter que tomar banho nesse rio sujo, eu vou embora com lepra e tudo. Olha o que é o coração do homem, né? Ele planeja, ele quer ir, mas ele quer ser recebido do jeito que ele pensa, né? Isso acontece às vezes conosco, né? Nós queremos que as coisas aconteçam do nosso jeito. Se acontecer do nosso jeito, é de Deus. Se não acontecer do nosso jeito, não é de Deus. Tem muitos Naamãs nos nossos dias hoje, que se dizem pessoas de fé, se dizem pessoas que estão à procura de milagre, mas estão como Naamã, querendo ir e querendo que o milagre aconteça do jeito que ele quer, da maneira dele, com quem ele quer. Mas Naamã, depois de ter ouvido ali, né, os seus companheiros ali, né, diz: olha, os companheiros dizem para ele: não, mas se dissesse eu fazer outra coisa, você não ia fazer? Vai lá, lava e fica limpo. Eu falei: então tá bom, vamos lá, né?
E ele vai, mergulha 7 vezes lá no Jordão, e ele fica limpo da lepra. Quando ele obedece ao profeta, ele vai, toma banho e fica limpo. Deus, o nosso Deus, não pede nada complicado para nós. Nosso Deus, ele é muito simples. Ele fala de maneira clara, para que todos entendam. Está aqui a Elaine, né? Elaine está aí? Está aqui a Elaine, né? Dentro daquilo que ela tem conhecimento, Deus fala com ela, né? Está ali a Marielle, dentro daquilo que a Marielle pode compreender, Deus fala com ela, né? Está ali a Elisete, né? Que professora, diretora, e Deus fala com ela de maneira que ela entenda. Deus fala com todos nós de forma simples, que todos nós entendemos o que Ele está querendo dizer. E Deus falou ali, naquele momento, e ele entendeu, só tinha que obedecer, mas não queria. Mas quando ele obedeceu, entendeu que era aquilo, só isso, que Deus não ia pedir nada tão complicado para ele, simples. Ele obedece e o milagre acontece. Amém?